pênalti, pode fazer o primeiro. É pênalti pro Leão. Maidana contra Loureiro. Vem lentamente pra bola. Maidana bateu o pênalti. Gol! Um momento terrível na história do glorioso, do grande Botafogo. O Botafogo está mais uma vez na Série B. Na verdade, o Botafogo, toda a receita do Botafogo está penhorada. Hoje o Botafogo vive certamente um dos momentos mais tristes da sua história, que culminou com o rebaixamento. Foram muitos erros dentro e fora de campo. Mas precisamos olhar para frente. A instituição Botafogo é muito grande e vai voltar a ter o destaque da grandeza que ela tem. Há uma tendência dos clubes se tornarem cada vez mais dos proprietários. E isso vai muito na linha de que enquanto a UEFA estiver tapando os olhos literalmente, para que gente de fora possa injetar dinheiro em determinados clubes, isso vai se tornar e está se tornando uma algazarra tão grande que não tem limites. Você vê alguns times que surgiram praticamente ontem no futebol e conseguem ter mais dinheiro, e não é nem ter mais dinheiro, mas conseguem investir mais do que clubes que são históricos, clubes que estão há décadas, há milênios de anos, sei lá, aí no topo ou aí fazendo de tudo para poder estar no topo, para poder competir. Isso é uma crítica ao Botafogo? Não. Isso não é uma crítica ao Botafogo. Isso, na verdade, o título do Botafogo, ele me alegra. Não sou botafoguense, mas me alegra muito de ver, porque em situações como essa, excepcionais, que o time não vinha bem e que também estava a ponto de falir, estava muito mal, né, economicamente, né, financeiramente, que venha um cara, né, como o Testor e injete dinheiro e possa... Porque uma coisa é você injetar dinheiro em um clube que, cara, nasceu ontem, como é o caso do Paris Saint-Germain, como é o caso do Chelsea, como é o caso do Manchester City, né? Outra coisa é você injetar em times como o Botafogo, times como o Valência, que também é de proprietário, né, do Peter Lim, né, que é de Singapura, né? Então, times históricos do futebol é lícito. Eu vejo como lícito você ir lá, investir naquele time para ele poder voltar a estar no topo, voltar a ser protagonista. E isso é o que a gente pôde ver com o Botafogo nos últimos anos. Porque eu não vi só nesse ano, como muitos, claro, né, oportunistas, desde sempre, principalmente os do Brasil, né, não é só ali naquela região que a gente sabe do Rio de Janeiro, mas também de todo o Brasil, né? Eu que acreditava, eu já sabia, ia ganhar, competiu até o fim, foi o melhor time até o fim. Quem é melhor? O Botafogo, o Botafogo 2024 ou o Flamengo do Jorge Jesus? Muito fácil você ter essas reflexões, você ter essas assertivas, essas afirmações. Ao longo do vídeo eu vou colocar uma foto de um iceberg. O iceberg, cara, ele demonstra muito bem isso, né? A trajetória, né, do Botafogo, né? Então, as pessoas só estão vendo a parte boa. Quem não quer a parte boa? E o principal, quem não vai comentar a parte boa? Difícil é comentar a parte ruim. Difícil é estar com o time nos momentos difíceis, nos momentos de queda. Aí é difícil. O fácil é criticar, meter a madeira. Ou até mesmo, não só de queda que eu tô falando aqui, como caiu lá pra Série B, tá? Tô falando de queda em que o time competiu em um determinado momento, estava liderando, né, o Campeonato Brasileiro em 2023, só que tirou o pé do acelerador e o Palmeiras ficou com o título.
Mas não, frouxou, qual foi o outro nome também que falou? Pipocou, que nada. Até criticar o elenco, criticava. Agora o elenco é bom, o texto é bom, a direção é ótima, a gerência é ótima, mas antes não era. Então, é esse velho. Claro, isso basicamente faz parte daquele velho. Como que eu posso dizer? Daquele velho ditado no futebol, né? Você me diz o resultado que eu te conto o meu relato. Isso é muito forte. É uma cultura muito forte, intrínseca no, no futebol. E a gente vê isso principalmente aqui no Brasil, né? Cara, o Botafogo em 2020 ele teve 5 técnicos, 4 só no Brasileirão. Lá em 2020, né? Então, naquele ano, o time acabou em último, né? Se eu não me engano, em 20º. E teve 4 vitórias de 34 jogos. 18 derrotas e 12 empates. 28 gols apenas que eles fizeram. 53 gols sofridos. 53 gols sofridos. O rebaixamento naquele ano, né? Pra um time que já não tem tantas pretensões, já dói. Imagine pra um gigante. Imagine pra um histórico. Então, e eu lembro que estavam falando que os problemas do Botafogo não eram só deportivos, né? Mas também extradeportivos. Como eu falei, foram não sei quantos técnicos, cara. 5 técnicos só em 2020, só no Brasileirão, né? 5 técnicos em 2020, cara. 4 no Brasileirão, quer dizer, né? 4 no Brasileirão. E eu tô repetindo esse 4 porque é uma cultura do futebol, principalmente do brasileiro, a troca de técnico como se tivesse trocando de cueca. E o Testor, né, trouxe o técnico, esse técnico de agora, eu sempre foge o nome dele, e foi capaz de montar um time, um time, uma equipe, todos ali funcionando como uma pinha, sabe, no coletivo, né, onde, se vocês puderam perceber, né, não é só qualidade técnica, né, porque hoje o Botafogo tem uma das melhores equipes de nome, né, tô dizendo nome, porque uma coisa é nome, outra coisa é equipe, jogar como equipe. E hoje o Botafogo não é apenas um dos melhores times como equipe jogando, mas também uma das melhores jogador um por um, é um dos melhores elencos também do futebol brasileiro, né, e da América do Sul, né, hoje só, né, Flamengo e Palmeiras, que a gente poderia discutir aí, então Flamengo, Palmeiras e Botafogo estão no top 3, né, e era um time bem mediocrezinho, né, com a queda, mas veio o Testor, investiu no time, é americano, né, o Testor, cara, ele tem uma relação aí, né, com a indústria de audiovisual, né, de efeito visual aí, né, efeitos audiovisuais aí, enfim, muito dinheiro, né, muito dinheiro todo. Se eu não me engano, ele também tem parte lá no Lyon, no Crystal Palace, se eu não me engano também. Não tenho certeza, mas também tem um time americano, eu não sei ou se vendeu, enfim. Mas que eu tenho certeza é que ele tem parte no Crystal Palace e no Lyon. Então, cara, o cara, ele comprou 90%, né? 80%, 90% das ações do Botafogo. Do Botafogo. Investiu. E é isso também que muitas das vezes as pessoas não entendem. Hoje eu perdi, mas veja a minha trajetória. Cara, o Botafogo, ele é rebaixado no ano 2020.
Em 2021 vai para a Série B, ganha a Série B. Em 2022 começa a transição, não é isso? A transição e o começo para a Sociedade Anônima de Futebol, né? A SAF, né? Então você passa por esse processo de mudança, né, com esses investimentos que foram significativos, uma reestruturação financeira, e em vez de apoiar e pensar que é um processo que não é do dia para a noite, Roma não se criou do dia para a noite. Veio em 2023, porque ele disputou, foi líder durante uma boa parte da campanha, mas não conseguiu. Se eu não me engano, terminou em quarto, quinto. Foi quarto? Foi quarto ou foi terceiro? Não lembro. E foi campeão agora em 2024, da Libertadores e do Brasileiro. Aí, me digam, será que lá atrás, ano passado, se tivesse escutado alguma parcela da torcida dizendo que não ia pra frente, que nada pipocou, time sem vergonha, time que não aguenta pressão, bando de pipoqueiro pé de rato, isso que eu ouvi, hein? Isso foi o que eu ouvi, imagina outras coisas que eu não ouvi. Será que hoje estaria colhendo os frutos que colheu, que está colhendo? Sendo reconhecido como a melhor equipe do futebol sul-americano? Provavelmente não. Porque aqui a cultura é o quê? Se eu perdi, eu sou maravilhoso, eu sou bom, eu sou do Arrocha. Mas se eu ganhei, né? Se eu ganhei, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou do Arrocha. Mas se eu perdi, eu sou um arrombado, eu sou um pipocado, eu não presto pra nada, tem que queimar tudo, tem que acabar tudo. E por isso, e esse é um dos motivos, um dos grandes motivos, que esse país não cheira uma Copa do Mundo desde os anos 2000. Porque não sabe ter um processo contínuo de melhoria, um processo que haja uma melhoria contínua, em que você tenha tenha o planejamento, tenha uma direção, tenha controle dos seus resultados. Cara, como que eu posso dizer uma coisa de um time, para eu falar alguma coisa de um time, se ele tá indo bem, se ele tá indo mal, eu sempre levo na perspectiva de que, não de que eu estava ontem, antes, para hoje. Isso é avaliar objetivamente os resultados de uma equipe e ver se ela está progressando ou não. Não se basear apenas em título, porque isso é outra coisa. De que me adianta? De que adianta? Isso é o que a gente chama até de prazer momentâneo. Né? Hoje está muito na moda, né? A gente fala de prazer momentâneo, questão de dopamina e tal. Pronto, isso é o que causa prazer momentâneo. De que me adianta eu ganhar um título hoje, esse ano, e ficar 10 anos sem nenhum título? É melhor o quê? Através de um bom planejamento e de um bom projeto, eu ser constante durante todos os anos. E tá aí, disputando. E o Botafogo, nos últimos anos, fez isso. Pelo menos nos últimos 2 anos. Né? 2 anos e meio fez isso. Mas hoje é palmas por quê? Porque ganhou título. A pergunta é, se não tivesse ganho o título, mas não tivesse ganho o título, seja do Brasileiro ou seja da Libertadores, mas tivesse ficado aí pau a pau na disputa, também seria como eu escutei, né, ano passado, outro ano de merda. Então eu quero parabenizar muito o Botafogo, fiquei bem feliz. Eu não sou botafoguense, eu de novo repito. Mas é bom ver quando um gigante renasce, sabe? Foi o que aconteceu com o Milan, depois de muitos anos conseguiu ganhar uma Série A. Foi o que aconteceu com a Inter de Milão, depois de muitos anos também conseguiu. Então aí. Esses times sim merecem e são legítimos de receber algum investimento. Inclusive o Milan e a Inter de Milão, tem parte de um grupo chinês lá, né? Esse sim. Times de fralda não. Então, o glorioso, o alvinegro, né?
A grande dificuldade agora, né? Porque o difícil é chegar, mas o complicado é se manter no foco na disputa pelos títulos, também conseguir manter uma boa parte do elenco, porque a gente sabe que isso sempre é muito complicado. A gente tá vendo aí já Luiz Henrique já sendo alvo, né, de alguns times da Premier League e tal, né, que foi até um dos melhores, né, para mim do Campeonato Brasileiro. Acho que ele e o Estevão, a nível de individualidade, teve outro que encheu mais os olhos que esses dois, eu desconheço, pelo menos na minha opinião, tá? Então, o importante vai ser isso agora, né? Ter ainda, continuar com essa chama, com essa fome, né? De títulos. Não deixar também os títulos, como que eu posso dizer? Não deixar que os títulos se elevem demais a cabeça, sempre com o pé no chão, porque se um dos grandes motivos não foi só o dinheiro do Testor, um dos grandes motivos que fizeram o Botafogo ganhar também foi o time agir como time, como equipe. Onde a ajuda na parte defensiva não vem por parte desse setor aqui, porque, sei lá, o meu lateral não é muito bom defensivamente, vem o outro da equipe e vem e cobre. Vem, porque somos uma equipe. Não é só individualidade, não é só técnica, que é parte tática, que é muito sacrifício, muito esforço, é fazer o que o técnico está pedindo, né, as recomendações que ele fala, enfim. Então, cara, e claro, né, fazendo tudo isso, né, isso evita também, porque uma direção deportiva forte evita que jogadores queiram ser mais que o clube, queiram ser mais que o técnico, né, porque é a partir daí que começa o que? O perigo, né, o perigo de uma maçãzinha podre já infectar as demais, né, também sempre tem que ficar atento com isso, né, o técnico quando visualiza já ter na mente o que fazer, né. Digo isso porque a gente viu o que aconteceu com o Flamengo, né, gente? A gente viu, né? Jogadores endeusados, já sabemos quais são os principais, que começam a achar que é maior que o clube, né? E o que que acontece? Por quê? Porque se sentem endeusados por uma torcida, por um grupo de seguidores, de fãs enlouquecidos, que parece que até mais é do jogador do que do time. E isso, para um ambiente de vestuário, isso é, além de perigoso, é suicídio, né? Então, o foco e o objetivo do Botafogo agora é esse, né? Se manter aí. Se manter. De vez em quando, sempre é bom, né? Quando o time ganha demais, né? Depois, ganhei essa temporada, ganhei a outra. Fazer uma remodelação, não total, mas de algumas peças do vestuário para dar aquele toque, né? De vestiário, para colocar mais gente nova, sangue novo, com mais fome de título, né? Isso sempre é importante. Cara, mas do mais, parabéns aos botafoguenses, parabéns ao Botafogo. Sim, é como aquela faixa, né, que os torcedores disseram, né, ontem, né, obrigado por mudar a nossa história, obrigada por reescrever nossa história. O texto é uma parte também muito fundamental hoje na história do Botafogo, assim como a Leila é lá no Palmeiras, né. Cara, isso é muito importante mesmo. Quanto mais times históricos, consolidados, grandes do futebol, poderem ter o seu espaço, que nunca deve ser tirado, melhor para o futebol. Melhor. Então, eu vejo muitas críticas, né, até por parte de alguns, que a gente sabe que também é por parte de inveja, porque o Botafogo hoje tem dinheiro para comprar quem ele quiser e outros não têm, né, aí diz, não, é dinheiro e tal. Não, é trabalho, é muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço, né, é muita vontade de colocar o Botafogo onde ele nunca deveria ter saído, né? Foi 3 abaixamentos, né? 2002, se eu não me engano, foi 2002, 2014 e 2020, não foi? Colocar ele aí, em um dos melhores, que é isso que ele é,
né? Então, um dos melhores times da história do futebol sul-americano, tá? Então, parabéns a todos vocês. Curtam muito a vitória, curtam muito os títulos, né? E nos vemos nos próximos vídeos. Avante!